Marcando os 6 primeiros meses do Nintendo Switch 2, nós temos 3 jogos a ser lançados nos últimos 2 meses do ano de 2025, sendo 2 deles exclusivos e um terceiro um jogo de Switch 1 que virou multiplataforma e também chegará para o Switch 2. Seriam esses 3 jogos o suficiente para poder carregar o final de ano da Nintendo e carregar o lançamento, os 6 meses iniciais do console Nintendo Switch 2, que ainda não recebeu seus grandes jogos como Mario, Zelda, Animal Crossing? Bora falar sobre isso nesse vídeo aqui agora, simbora! E antes de continuar sobre esse assunto, galera, quero dar 2 recadinhos aqui da parceirona aqui do canal, que é a Insider. Galera, tô vestindo aqui a Nextech T-Shirt, que é o novo produto deles, que tá lindona como de costume, tem esse corte aqui maravilhoso, né? Uma nova tecnologia que deixa tudo ainda melhor. Camiseta que desamarrota no corpo, mega confortável, controle de odor, controle de suor, tudo melhorado. Deram um level up aqui naquela camiseta que já era muito boa, agora tá muito melhor com a Nextech T-Shirt. E além de novidade, galera, a Insider também tá com promoção em seu catálogo, ela tá antecipando a Black Friday. Então se você quer garantir o look completo da Insider, que nem eu tô usando aqui nesse vídeo, vá no link da descrição que já vai aplicar os descontos direto, tanto o da promoção antecipada da Black Friday, como também do cupom DIGPLAY, que te dá 12% de desconto nesse mês de outubro. Totalizando todos os descontos, dá pra chegar até 50%. Roupas Insider, galera, vários descontos, vá direto no link da descrição pra você aproveitar. Não perca, hein? E valeu, Insider, por estar sempre aqui dando força no canal e por fazer essas roupas maravilhosas que eu amo utilizar para diversos momentos do meu dia a dia. E depois do lançamento polêmico de Pokémon Legends ZA, que é um jogo multiplataforma também, um jogo prometido para o Nintendo Switch 1, porém também saiu com melhorias gráficas, com upgrade de resolução, de FPS para o Nintendo Switch 2, também é considerado um lançamento para o novo console da Nintendo. Dentre tantas polêmicas, pessoas curtindo, amando e pessoas odiando, ainda se trata de um Pokémon. Um jogo que vendeu muito, está vendendo muito, irá vender bastante e agrada também uma grande parcela de seu público. E não deixa de ser um grande jogo, embora o seu desenvolvimento e o que é entregue em questões de capricho, de gráfico, de desempenho, não esteja à altura da franquia Pokémon. Ainda assim, é um grande lançamento que a gente acabou de passar. Logo em seguida, nós temos mais 3 lançamentos para o novo console da Nintendo, o Nintendo Switch 2. O primeiro deles é Hyrule Warriors Age of Imprisonment, que chega no dia 6 de novembro de 2025. Esse, um jogo exclusivo para a nova plataforma da Nintendo. Inicialmente desenvolvido para o Nintendo Switch 1, teve seu projeto migrado para o Switch 2 para poder aproveitar do hardware e assim conseguir trazer alta resolução, alta taxa de quadro e mais inimigos na tela. Embora carregue os personagens da franquia The Legend of Zelda e tenha todo o enredo de Tears of the Kingdom, o grande último jogo lançado da franquia, esse não é um jogo principal de Zelda, não carrega nem Zelda em seu nome, lembrando, Hyrule Warriors Age of Imprisonment é o nome dele. É um jogo que é visto por muitos como um jogo de nicho, porque ele é a mistura de Musou, que é um jogo hack and slash, onde você sai descendo a porrada em todo mundo, com o universo de Zelda, e com algumas características desse universo, mais especificamente desse jogo de Tears of the Kingdom. Então você pode esperar mecânicas, aparências, lugares, personagens e até alguns puzzles ou algumas formas de você derrotar inimigos, chefes, que são muito similares ao jogo Tears of the Kingdom, mas por se tratar de um Musou, é um jogo que no final das contas você vai correr de um lado para o outro, descendo a espadada, lançando magia e detonando, derrotando dezenas, centenas de inimigos de uma vez só, spamando um monte de botão. Por isso, não é um jogo tão aclamado por todos os fãs da franquia Zelda. Eu, particularmente, gosto muito de Musou apenas de Zelda, justamente pela temática, pela oportunidade de jogar com seus personagens e também pela mescla do que temos na franquia no jogo principal,
versus aplicado num jogo estilo Musou. Esse é um jogo de nicho, embora vá vender bem, e embora o Hyrule Warriors Age of Calamity, que foi o antecessor desse jogo, tenha sido o jogo de Musou que mais vendeu na história do estilo de jogo Musou já existente, ainda é um jogo de nicho, ainda não é um Zelda tradicional e não atende a todo mundo. Então será que a galera vai ficar feliz de receber um Hyrule Warriors Age of Imprisonment como jogo de novembro? Pensando nisso, nós temos o próximo lançamento, que também é exclusivo de Nintendo Switch 2. Estamos falando de Kirby Air Riders. Esse jogo chega no final do mês, no dia 20 de novembro, e é um jogo de corrida do Kirby. E aí, a gente entra em mais um nicho, que é o jogo de corrida. Infelizmente, hoje em dia não é igual era nos anos 2000, onde jogos de corrida e jogos de luta eram gêneros principais da indústria. Hoje jogo de corrida fica de lado muitas vezes como um gênero e um jogo secundário. Kirby é uma grande franquia da Nintendo, porém não é a franquia mais aclamada da empresa. Ele é um jogo que sempre vende muito bem, ele é sim um jogo evergreen que está sempre vendendo na plataforma, mas ele não é o motivo principal por pessoas comprarem um console, ou seja, embora venda muito, ele não é considerado um system seller. Ele é um jogo muito aclamado para a criançada, é um jogo muito aclamado por grande público que gosta da Nintendo, pelo carisma do personagem e pela jogabilidade de plataforma, seja 2D ou 3D, com um jogo mais recente como Kirby and the Forgotten Lands, mas ele ainda não é um Mario, ele ainda não é um Zelda, ele não é ainda um Donkey Kong, um Animal Crossing, ele não é uma grande franquia que faz as pessoas comprarem o console para jogar. Ele é um jogo de corrida, mas ele não é um Mario Kart, embora ele traga muita novidade, muita coisa nova, muito conteúdo comparado com Mario Kart World, que é o jogo de lançamento do Nintendo Switch 2, e esse sim o System Seller, porque muita gente comprou o console para jogar esse jogo. Ele não tem esse peso que o Mario Kart World tem. Ele pode ter mais conteúdo, ele pode ser um jogo melhor para muita gente, ele pode ser um jogo que tem um desafio muito maior do que o Mario Kart World e faz jus o seu preço cobrado versus a quantidade de conteúdo que vai ser entregue, diferente do que muita gente reclamou com o Mario Kart World. E eu acredito fielmente que esse jogo aqui vai ser um jogo muito bom, muito frenético, mas ainda assim acho que não é um jogo para todo mundo, justamente pela sua complexidade, não de gameplay, porque o gameplay é bem simples, os comandos são bem simples, mas é um jogo muito rápido, muito frenético, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na tela, e não sei se vai agradar todo mundo, principalmente aquele público que já comprou o Mario Kart World no lançamento do Switch 2, não sei se eles estão abertos a comprar um novo jogo de corrida da Nintendo, principalmente quando o personagem não é tão apelativo como a turma do Mario. Pulando para o mês de dezembro, galera, mais especificamente no dia 4 de dezembro, nós temos o tão aguardado desde 2017 e tendo seu reboot em 2019, Metroid Prime 4 Beyond. Esse jogo aqui é um lançamento prometido inicialmente para o Switch 1 e agora está sendo lançado no próximo mês, no mês de dezembro, também para o Switch 2 com um pacote de melhoria, onde você pode jogar no Switch 2 ele por 1080p até 120 fps ou 4K 60 fps. É um jogo que está bem otimizado, tanto para a plataforma Switch 1, que foi para onde ele foi prometido, quanto para o Switch 2, levando em conta toda a melhoria de hardware para a gente entregar uma experiência completa, seja na suavidade dos quadros por segundo ou na alta resolução. Esse é um jogo que conversa mais com um público mais maduro, é um jogo que conversa mais com um público mais abrangente. Embora o Hyrule Warriors Age of Imprisonment também converse com um público mais maduro, mais adulto, não é um gênero que chama tanta atenção tanto quanto o Metroid Prime 4, que tem aquela mescla de jogo de tiro em primeira pessoa, mas também aquele jogo de aventura, exploração, puzzle, desafios de plataforma. Metroid Prime 4 Beyond eu vejo como se fosse um dos títulos mais importantes do ano para o Nintendo Switch 2. E claro, para o Switch 1 na sua
no seu fim de vida, no seu fim de carreira, mas aqui estamos falando de Switch 2, certo? Então, desses jogos que eu citei aqui, que faltam para o final do ano, Metroid Prime 4 Beyond eu acho que é o mais esperado e talvez o mais aceito e acredito que talvez o mais vendido de todos eles que vão ser lançados para o Nintendo Switch 2. E pasme, ele é um jogo de Switch 1. É um jogo que promete entregar gráficos bonitos, boa resolução, bom desempenho e uma frenesi e uma exploração única que apenas Metroid Prime consegue entregar. É a tradução perfeita do jogo Metroidvania, que lembra? Metroidvania vem da onde? Metroid? Aquela franquia que veio lá desde o Nintendinho e fez o seu auge no Super Metroid do Super Nintendo. Se você gosta de um Metroidvania, você vai gostar de Metroid Prime, porque ele é um Metroidvania em primeira pessoa em 3D. Não há jogo igual à franquia Metroid Prime. E se eles seguirem a receita de bolo, principalmente baseado no Metroid Prime 1, que tem uma versão remasterizada linda para o Nintendo Switch, esse jogo aqui vai entregar uma qualidade absurda e tem chance de ser o grande lançamento do final de ano para o Nintendo Switch 1 e Switch 2, e sendo mais destaque até do que os jogos exclusivos que vão ser lançados no período um pouquinho antes para a plataforma nova da Nintendo Switch 2. Vamos recapitular um pouquinho então. Eu disse que a gente saiu de um grande jogo que é muito bem vendido, que tem polêmica como o Pokémon Legends EA, mas é um jogo que tem muito público, tem muita venda e gera muita conversa, discussão e exaltação nas redes sociais. E vamos encerrar o ano com outro jogo, que também é lançamento de Switch 1, que aparentemente vai ser o grande jogo que vai mexer com a plataforma Switch 2 também. Então esse final de ano, galera, por mais que a gente tenha um Switch 2 na mão e consiga jogar os jogos mais populares melhor nesse console, são os jogos ainda lançamento para o Switch 1 que estão fazendo mais barulho, que vão fazer mais barulho e que vão arrecadar mais em vendas, na minha percepção. Então os jogos exclusivos para o Switch 2 são legais? São. Quero jogar? Quero. Principalmente Hyrule Warriors Age of Imprisonment. Mas na minha visão, na minha percepção, não acredito que os exclusivos do Nintendo Switch 2 são os que vão fazer mais barulho nesse final de ano. Mas sim os jogos de lançamento prometido para o Switch 1, que vai chegar para o Switch 2 com melhoria. Então o final do ano do Switch 2, galera, tá muito promissor. O final de ano do Nintendo Switch 2 está maravilhoso. Nós estamos falando de outubro, novembro, dezembro, 4 jogos, sendo 2 grandes títulos muito aclamados e esperados pelo público, sendo que esses 2 são lançamentos para o Nintendo Switch 1. Então talvez se a gente dependesse só dos exclusivos do Switch 2, esse final de ano não seria tão agitado e tão aguardado pelos donos do Nintendo Switch 2, né? Pelos fãs da Nintendo. Enquanto o fim da vida do Nintendo Switch tradicional, console lançado em 2017, está entregando o que a gente realmente estava esperando para esse final de ano. Um Pokémon polêmico, mas ainda assim divertido, e o Metroid Prime 4 Beyond, que é um jogo que conversa muito mais com todos os públicos do que um Hyrule Warriors Age of Imprisonment e Kirby Air Riders. Mas eu quero saber qual é a sua opinião e qual é a sua hype referente a esse final de ano do Nintendo Switch 2. Esses jogos vão tancar o final do ano? Pra mim, tá mais do que maravilhoso. Estou me divertindo em Pokémon Legends EA, quero muito jogar Hyrule Warriors Age of Imprisonment, Kirby Air Riders vou dar uma chance, porque eu nunca joguei o jogo antigo, e Metroid Prime 4 Beyond é um dos jogos que eu tô mais esperando esse ano. Então assim, o meu Switch 2 vai cantar, seja rodando um jogo retrocompatível de uma forma melhor, ou um jogo exclusivo pensado para esse console, não importa, o que importa é que eu vou me divertir muito com o meu Switch 2. Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo, beleza? Gostou do vídeo? Dá aquele like maneiro, se inscreve no canal se não é inscrito e me segue nas redes sociais, @canal de gameplay no Twitter, Instagram e no Threads. E galera, olha só, Metroid Prime 4 Beyond nem lançou ainda e já tem desconto para você comprar ele por R$280. Segue o canal de oferta Dig Ofertas, que lá você consegue comprar o Pokémon Legends Age por 260 e o Metroid Prime 4 Beyond por 280. Esses jogos, a versão base do Nintendo Switch custa 350. Então, ó, dicas de como pagar muito mais barato, canal de promoção Dig Ofertas. Links na descrição. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui!